Prontinho? Então, boa noite para vocês. A gente vai, na aula de hoje, terminar o assunto que a gente começou na aula passada. Na última aula, a gente estava calculando medidas de ângulos. Então, na última aula, calculamos a medida, ou melhor, calculamos o ângulo entre duas retas e o ângulo entre uma reta e um plano. Agora, pessoal, a gente ainda precisa calcular o ângulo entre dois planos. Então, resta calcular o ângulo entre dois planos. Beleza? E a gente vai começar a aula de hoje, então, terminando essa matéria da última aula e falando sobre a medida angular entre dois planos. Então, medida angular entre dois planos. Então, pessoal, se a gente vai calcular a medida angular entre dois planos, a gente começa escolhendo dois planos quaisquer. Então, sejam π1 e π2, dois planos no espaço tridimensional E3. Vamos tomar uma reta F1, que seja ortogonal ao plano π1, e uma reta R2 ortogonal ao plano π2. Então, tome uma reta R1 ortogonal a π1 e uma reta R2 ortogonal a π2. Ortogonal a π2. Então, pessoal, geometricamente, a gente vai ter esse esqueminha aqui. Então, geometricamente, a gente tem aqui os planos π1 e π2. A gente vai tomar uma reta R1 ortogonal ao plano π1. Então, aqui está o plano π1. Essa aqui é a reta R1. E uma reta R2 ortogonal ao plano π2. Beleza? Então, agora, pessoal, a gente observa o seguinte. Bem, se essas retas são ortogonais, então aqui, entre a reta e o plano, a gente tem um ângulo de 90 graus. Então, entre a reta e um plano, a gente tem um ângulo de 90 graus. Logo, a gente tem o seguinte esquema. Logo, temos o seguinte esquema. Essas retas, elas definem juntamente com o plano um paralelogramo, na verdade, um quadrilátero, que não precisa necessariamente ser um paralelogramo, formado pelos pontos A, B, C e D. Se a gente desenhar esse paralelogramo, a gente vai ter o seguinte. A gente tem aqui o ponto A ligado com o ponto C. Então, a gente tem aqui o ponto A ligado com o ponto C.
Notem que o lado DA ele é ortogonal ao lado AC, porque a reta R2 é ortogonal ao plano P2. Então, o lado DA é ortogonal ao lado DC. Aqui agora a gente tem o lado CB. Então aqui A, o ponto A, o ponto C, o ponto D. A gente tem aqui agora o lado CB. E o lado DC. Uma propriedade importante é a seguinte, pessoal. Vou apagar aqui o desenho para ficar certinho. Aqui está o ponto B. O que a gente sabe, então, a gente tem que o lado AC e o lado AD, eles são ortogonais. Então, AC é ortogonal a AD. A gente sabe que DB é ortogonal a DC. Então, aqui a gente tem dois ângulos de 90 graus. Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. O ângulo ACB é o ângulo entre os planos P1 e P2. Então, o ângulo ACB é o ângulo entre os planos. Então, esse cara aqui, se ele for θ, a gente tem que θ é igual ao ângulo entre P1 e P2. E o que a gente tem? A gente tem aqui o seguinte também, pessoal. Bem, se esse ângulo aqui é o ângulo entre P1 e P2, a gente sabe que a soma dos ângulos internos, ela é de... a soma dos ângulos internos, ela é... Ou melhor, peraí, pessoal, deixa eu só inverter o meu desenho aqui, que acho que vai ficar melhor a explicação. Então, aqui está o D. O D, o A, o C e o B. Beleza? Então, o ângulo entre os planos é o ângulo θ aqui. Por que eu mudei, pessoal? Porque esse ângulo θ ele vai ser menor do que 180 graus. Então, aqui o ângulo θ, ele é o ângulo entre os planos P1 e P2. E quem vai ser esse outro ângulo aqui de dentro? Bem, a soma dos ângulos desse quadrilátero é 360. Se aqui a gente tem 90 e aqui a gente tem 90, então a soma desse ângulo mais esse ângulo tem que dar 180, ou seja, tem que ser igual a π. Logo, esse ângulo aqui, ele é π menos θ. Mas o que a gente observa? A gente observa que aqui, a reta que passa por A e por B é a reta R1. Então, a reta R2, ela é a reta que passa por A e por B. Então, aqui a gente tem a reta R2. Enquanto que a reta que passa por B e D, ela é a reta R1. Então, aqui a gente tem a reta R1. Se esse ângulo aqui, ele é um ângulo de π menos θ, ou seja, 180 menos θ, esse ângulo aqui de fora tem que ser exatamente igual a θ, porque a soma desse com esse dá 180, ou seja, dá π. Logo, o ângulo entre as retas R1 e R2 é θ, que é o mesmo ângulo entre os planos P1 e P2. Assim, a gente verifica o ângulo entre os planos é igual ao ângulo entre as retas R1 e R2. Então, novamente, a gente tem que o ângulo entre os planos P1 e P2 é o ângulo ACB.
Então, se a gente olhar aqui no nosso desenho, o ângulo entre os planos é o ângulo ACB. Se esse ângulo mede θ, o ângulo oposto a ele vai medir π menos θ. Então, aqui o ângulo ADB mede π menos θ. O complementar dele, que é o que está aqui de fora, mede θ, porque a soma desses dois dá 180, ou seja, dá π. Mas esse ângulo de fora aqui é exatamente o ângulo entre a reta R2 e a reta R1. Então, a gente tem que o ângulo entre os planos é igual ao ângulo entre as setas ortogonais a estes planos. Se R1 é ortogonal ao plano π1, então, sendo R1 ortogonal a π1 e N1 o vetor normal de π1, então, N1 é um vetor diretor da reta R1. Então, a reta R1 é ortogonal ao plano π1. O vetor normal, ele também é ortogonal ao plano. Logo, o vetor normal, ele é o vetor diretor da reta R1. Do mesmo modo, o vetor normal ao plano π2, que a gente vai denotar por denotado por N2, é o vetor diretor de R2. Portanto, pessoal, o que a gente tem? Bem, o ângulo entre os planos é igual ao ângulo entre as retas. Logo, o cosseno desse ângulo é igual ao cosseno deste outro ângulo aqui. Então, o cosseno do ângulo entre π1 e π2, ele é igual ao cosseno do ângulo entre R1 e R2. Mas a gente tem, lá da última aula, bem, aqui a gente está calculando o ângulo entre duas setas, a gente sabe calcular o cosseno desse ângulo. A gente só precisa dos vetores diretores da reta. Mas nesse nosso caso, os vetores diretores são exatamente os vetores normais ao plano. Utilizando a fórmula da última aula, a gente vê que o cosseno do ângulo entre as setas ele é igual ao módulo do produto escalar entre os vetores diretores da reta, que são os vetores normais, dividido pela norma desses vetores. Então, pessoal, utilizando essa fórmula, a gente consegue calcular o ângulo entre dois planos. Beleza? Então, se a gente sabe quem são os vetores diretores, a gente sabe quem é a gente sabe quem é desculpa, se a gente sabe quem são os vetores normais aos planos, a gente sabe quem é o ângulo entre esses dois planos. Beleza? Alguma dúvida? Tudo certo? Certo, sim. Beleza, Matheus? Ok. Então, aqui, pessoal, a gente tem uma formulazinha para calcular o ângulo entre dois planos. Vamos ver isso em um exemplo. Então, exemplo. Calcule o ângulo entre os planos π1
com equação P1, que tem equação geral x menos y mais z igual a 20, e o plano P2, que possui a seguinte equação vetorial: x igual a 1, 1 menos 2 mais lambda vezes 0 menos 1, 1 mais mi vezes, deixa eu arrastar aqui, mi vezes 1 menos 3 e 2. Então, se a gente quer calcular o ângulo, a gente precisa dos vetores normais a estes planos. Então, para calcular o ângulo, uma informação importante para você aqui, sendo que essas equações aqui, pessoal, elas são com relação a um sistema de coordenadas ortonormal. Então, sendo que estas equações foram escritas em um sistema de coordenadas sigma, O e ortogonal. Por que isso faz diferença, pessoal? Porque no sistema de coordenadas ortogonal as contas vão ser simplificadas. Se essas equações não fossem no sistema ortogonal, bem, as contas seriam mais complicadas, às vezes até impossível de fazer sem saber mais informações do sistema de coordenadas. Então, vamos seguir aqui. Então, para calcular o ângulo, entre π1 e π2, precisamos dos vetores normais. No caso de π1, pessoal, como a gente tem a equação geral do plano, isso fica fácil. Vemos facilmente da equação geral que o vetor normal, como a gente viu na última aula, se a gente tem a equação geral, as coordenadas do vetor normal são os coeficientes da equação geral. Então, a primeira coordenada é o coeficiente do x, que nesse caso é 1. A segunda coordenada é o coeficiente do y, que é menos 1. E a terceira coordenada é o coeficiente do z, que também é 1. Então, aqui, da equação geral, a gente tira facilmente quem é o vetor normal ao plano π1. Para o caso de π2, a gente não tem a equação geral. Porém, a gente tem a equação vetorial. Então, a gente tem dois vetores diretores. Então, para π2, sabemos que os vetores 0, menos 1 e 1, e 1, menos 3 e 2, que são esses caras aqui da nossa equação vetorial, são vetores diretores do plano. São vetores diretores do plano.
Logo, pessoal, se a gente tem os vetores diretores, o vetor normal, ele é o produto vetorial desses caras. Então, o vetor normal, N2, ele é o produto vetorial desses vetores. Bem, se a gente está num sistema de coordenadas ortogonal, esse produto vetorial a gente calcula ele como sendo o determinante da matriz. Aqui a gente coloca I, J, K, as coordenadas dos vetores, então 0, menos 1, 1, menos 3 e 2, e a gente precisa calcular esse determinante, e ele vai dar para a gente quem é o vetor normal. Então, fazendo aqui esse produto, calculando esse determinante, pessoal, a gente vai ter menos 2i nessa diagonal. Aqui a gente tem j vezes 1 vezes 1, mais j. E aqui no k, a gente tem k vezes 0 menos vezes 3, que dá 0. Agora vamos pegar no outro sentido. Então, k vezes menos 1 vezes 1 dá menos k, mas nesse sentido a gente muda o sinal. Então, mais k. J vezes 0, 0. Vezes 2, 0. Então, menos 0. I vezes 1 dá 1i vezes menos 3, menos 3i. Mas como a gente está nesse sentido, a gente tem mais 3i. Portanto, pessoal, o vetor normal ao plano π2, ele vai ser o vetor 3i menos 2i. Então, a gente tem i mais j mais k. Ou seja, o vetor normal possui coordenadas 1, 1 e 1. Assim, pessoal, se a gente já sabe quem são os vetores, a gente tem, portanto, a gente tem que o cosseno do ângulo, entre π1 e π2, ele é igual ao módulo do produto escalar desses vetores, dividido pela norma dos vetores normais. Só que agora a gente já sabe quem é N1 e N2. Então, N1, ele possui coordenadas 1, menos 1 e 1. Então, aqui a gente tem coordenadas 1, menos 1 e 1. O vetor N2 possui coordenadas 1, 1 e 1. Aqui embaixo, a gente tem que o vetor N1, ele possui coordenadas 1, menos 1 e 1, enquanto que o vetor N2 possui coordenadas 1, 1 e 1. Vamos fazer aqui agora essas contas. Então, aqui a gente tem o produto escalar, módulo 1 vezes 1, dá 1, menos 1 vezes 1, dá menos 1, 1 vezes 1, dá mais 1. E a norma desses vetores, bem, a norma de um vetor, como a gente está na base, no sistema de coordenadas ortogonal, então a nossa base ela é ortonormal, então a norma desse vetor é a raiz quadrada do primeiro coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado. Então, nesse caso, a gente tem raiz de 3, e nesse mesmo outro caso aqui, a gente tem novamente raiz de 3. Beleza? Então, fazendo as contas, 1 menos 1 dá 0, mais 1, 1, módulo de 1, 1, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Ou seja, quem é o ângulo entre π1 e π2? Ele é o ângulo com arco cosseno de 1/3. Então, a gente sabe que o cosseno desse ângulo é 1/3, logo, o ângulo é o arco cosseno de 1/3. Beleza? Bem, normalmente, trigonometria, esses ângulos podem não parecer, não acontecer
coisas simples para se calcular os ângulos, então, bem, nesses casos, vocês podem deixar a resposta dessa maneira aqui mesmo. Então, o nosso ângulo vai ser o arco cosseno de 1/3, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Tudo certo? Vinícius, Matheus, Juliano, Giovana. Tudo certo. Tranquilo, professor. Uhum. Beleza. A gente está aqui. Então tá bom. Então, com isso, pessoal, a gente encerra os cálculos de ângulo. Então, a gente viu na última aula como calcular o ângulo entre duas retas, como calcular o ângulo entre uma reta e um plano, e agora a gente viu como calcular o ângulo entre dois planos. E a gente tem, então, essas expressões, essas fórmulas para os cálculos. Então, se você quer calcular o ângulo entre duas retas, você só precisa conhecer os vetores diretores. Se você quer calcular o ângulo entre uma reta e um plano, você precisa saber um vetor diretor e o vetor normal ao plano. E se você quer calcular o ângulo entre dois planos, você só precisa saber quem são os vetores normais a este plano, tá bom? Então, a gente consegue fazer as contas simplesmente aplicando as fórmulas, como a gente viu nesse exemplo. O mais difícil, então, é obter esses vetores diretores ou esses vetores normais. Aí você tem que analisar a equação do seu plano, a equação da sua reta, para poder extrair essas informações. Se mais ninguém tiver dúvida, a gente vai passar para o próximo assunto, que é distâncias. Então, agora, a nossa questão, o nosso objetivo é o seguinte, pessoal. Suponha, a gente está lá no nosso espaço tridimensional e a gente pode ter ali, por exemplo, duas retas. E eu quero calcular a distância de uma reta até a outra. Ou se eu tenho dois planos, ou se eu tenho um ponto, por exemplo, uma reta, qual será que é a distância desse ponto até essa reta? E é esse tipo de coisa que a gente vai tentar fazer agora. Calcular a distância entre pontos, retas e planos. Então, o nosso objetivo agora é calcular a distância entre pontos, retas e planos. Tá bom, pessoal? Para poder fazer essas contas, a gente vai precisar de um sistema de coordenadas. Então, seja sigma um sistema de coordenadas ortogonal fixado. Então, pessoal, em todas as contas e exemplos no restante da aula, a gente vai estar utilizando esse sistema de coordenadas que já está fixado, tá bom? Bem, a gente quer calcular a distância entre esses objetos. A gente já viu na primeira aula da P2, se não me engano, aula 7, que, então, já sabemos, ou melhor, dados dois pontos, A e B, já sabemos que a distância entre esses pontos é o comprimento do segmento de reta que passa
que liga eles. Então, do segmento de reta A, B. Então, se a gente tem dois pontos, se a gente quer calcular a distância entre eles, a gente vai considerar o segmento de reta e a distância dos pontos é justamente o comprimento desse segmento. Ou seja, a distância entre o ponto A e o ponto B, ela é a norma do vetor AB. A norma de um vetor, ela é justamente o comprimento do segmento. Então, a distância entre os pontos A e B é a norma do vetor AB. A gente tem um sistema de coordenadas, a gente pode escrever esses pontos no sistema. Então, se o ponto A possui coordenadas x1, y1 e z1, e o ponto B possui coordenadas x2, y2 e z2, ambos no sistema de coordenadas sigma, então a gente tem, pessoal, que a distância entre os pontos é a norma do vetor AB, mas se a gente tem as coordenadas, a gente pode calcular o vetor AB e ele vai ser x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Então, o vetor AB possui essas coordenadas quando as coordenadas de A são x1, y1, z1 e as coordenadas de B são x2, y2, z2. Aqui eu escrevi errado. É z1. Então, a gente quer calcular a norma desse vetor, mas a norma daquele vetor, a gente está trabalhando num sistema ortogonal, logo a nossa base é ortonormal, e numa base ortonormal, a norma de um vetor é a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. Então, é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado. Então, pessoal, se a gente sabe as coordenadas dos pontos, a gente tem uma formulazinha para calcular a distância entre eles. Essa fórmula da distância entre dois pontos, ela é extremamente conhecida. Provavelmente vocês já viram ela em algum momento da vida de vocês, nem que seja no ensino médio, mas esse aqui é extremamente recorrente. Sempre que você tem dois pontos, você calcula a distância entre eles por essa expressão. Obviamente, aqui a gente está assumindo que o nosso sistema de coordenadas ele é ortogonal, tá bom? Esse aqui é o caso mais simples, o caso onde a gente quer calcular a distância entre dois pontos. Mas como que a gente faria, por exemplo, para calcular a distância entre um ponto e uma reta? Então, distância entre um ponto e uma reta. Aqui, pessoal, para a gente calcular a distância entre um ponto e uma reta, a gente vai fazer o seguinte. Então, a gente define a distância entre um ponto P e uma reta R como sendo a menor distância
entre P e os pontos de R. Então, pessoal, uma reta ele é um conjunto de pontos. Se a gente quer calcular a distância entre P e esse conjunto de pontos que formam a reta, a gente vai calcular a distância de P até cada um desses pontos da reta e vai tomar o menor valor, tá bom? Aqui, então, pessoal, a gente tem o seguinte. Então, denotando esta distância por D de PR, então a distância entre o ponto P e a reta F, a gente denota por esse símbolo. A gente tem que a distância de P até R vai ser igual à distância de P até Q, onde Q é a projeção ortogonal de P na reta R, onde Q é a projeção ortogonal de P na reta R. Então, o que a gente tem, pessoal? A distância é a distância entre o ponto e a reta é a menor distância entre o ponto P e os pontos da reta R. Essa menor distância, ela é alcançada quando a gente calcula a distância de P com a sua projeção ortogonal na reta R. Mas o que seria essa projeção ortogonal? Bem, intuitivamente, a gente tem aqui a nossa reta R. A gente tem aqui um ponto P. Então, a gente pega uma reta S que seja ortogonal a R e que passe por P. Então, aqui a gente tem uma reta ortogonal a R que passa por P. A projeção ortogonal de P na reta R é justamente a base aqui embaixo. Então, é esse ponto Q. E por que que aqui a gente tem a menor distância? A gente tem a menor distância pelo seguinte: se você tomar qualquer outro ponto A na reta, então se você tomar qualquer outro ponto A na reta, a gente tem que, se A pertence à reta, então, se A pertence à reta e A é diferente de Q, então o triângulo PAQ, ele é retângulo, é um triângulo retângulo, e do Teorema de Pitágoras, a gente tem que a distância de P até A ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, é a distância de P até Q ao quadrado, mais a distância de Q até A ao quadrado. Esse cara aqui, como o A é diferente de Q, a gente tem que esse cara aqui, ele é maior que zero. Logo, a gente tem que a distância de P até A, se a gente corta ele, a gente vai obter um valor menor. Então, esse aqui é menor ou igual que a distância de P até Q ao quadrado. Então, como esse cara é maior que zero, eu tenho que esse é maior do que esse aqui de baixo. Logo, a gente tem que a distância de P até qualquer outro ponto da reta é maior
Opa, aqui o sinal está ao contrário. Aquele cara lá, ele é maior do que esse aqui. Então, a distância de P até A é maior que a distância de P até Q. E a gente vê que a menor distância entre P e os pontos de R acontece em Q. Tá bom, pessoal? Então, recapitulando. A distância de um ponto até uma reta é a menor distância entre esse ponto P e os pontos da reta. A gente acabou de ver aqui que a menor distância ela acontece quando a gente pega a projeção ortogonal do ponto P na reta R. Por quê? Porque se você tomar qualquer outro ponto A na reta R, que não seja essa projeção ortogonal, então o teorema de Pitágoras, famoso, mostra para a gente que a distância de P até esse outro ponto A vai ser sempre maior do que a distância de P até Q. Ou seja, a menor distância entre P e os pontos de R acontece quando a gente toma a distância de P até Q. Tá bom, pessoal? Então, a gente já sabe onde essa menor distância acontece. A gente só precisa saber agora como calcular ela em termos do nosso ponto e da nossa reta. Como que a gente vai fazer isso? Bem, para calcular a distância de P até Q, a gente vai tomar dois pontos distintos na reta R, tá bom? Então, a gente tem, vamos fazer aqui novamente o desenho. A gente tem a nossa reta R, um ponto P, a gente toma a projeção ortogonal desse ponto na reta, a menor distância acontece aqui, entre P e Q. Esse cara é ortogonal. A gente vai tomar dois pontos quaisquer em R, porém distintos. Então, aqui a gente tem um ponto A e aqui a gente tem um ponto B. Então, dois pontos distintos. O que a gente sabe? Logo, como A e B são distintos, a gente tem que A, B e P formam um triângulo. Então, esses pontos formam um triângulo. E a gente tem o seguinte: a área desse triângulo, a área do triângulo ABP, ele é, bem, a área de qualquer triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base é a distância dos pontos A e B. Então, a área do triângulo é base, que é a distância de A até B, vezes a altura. Bem, a altura é a distância de P até Q, isso tudo dividido por 2. Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Porém, a gente já sabe também que esse triângulo, o triângulo ABP, ele é formado pelos vetores AP, ele é formado pelos vetores AP e AB. Então, o triângulo ABP, ele é definido pelos vetores AB e AP. Logo, a área dele é a norma do
produto vetorial entre esses vetores dividido por 2. A norma do produto vetorial é a área do quadrilátero. Então, a norma do produto vetorial é a área desse quadrilátero. Porém, o triângulo ele é meio quadrilátero. Então, a área do triângulo é metade da área do quadrilátero. Logo, a área do triângulo ela é metade da norma do produto vetorial de AB e AP. Por outro lado, aqui desse outro lado da igualdade, a gente tem que a distância de A até B é a norma do vetor AB. Tá bom, pessoal? Vezes a distância de P até Q. Mas quem é a distância de P até Q? A distância de P até Q é a distância de P até a reta que a gente já quer calcular. Isso tudo dividido por 2. A gente corta o 2 desse lado com o desse outro lado, passa o AB, a norma de AB dividindo, e aí a gente conclui que a distância do ponto P até a reta R vai ser igual a módulo, ou melhor, a norma do produto vetorial de AB com AP dividido pela norma de AB. Beleza, pessoal? Então, portanto, se R, ou melhor, portanto, note que AB é um vetor diretor da reta R. Então, a gente nota que o vetor AB, ele é um vetor diretor da reta R. Logo, a distância do ponto P até a reta R, que passa pelo ponto A e possui vetor diretor R, é, então, a distância do ponto P até a reta R. Bem, a gente tem que a norma do vetor AB, produto vetorial com o vetor AP. AB é um vetor diretor da reta. Então, ali a gente tem a norma, nesse nosso caso, o vetor diretor é R, produto vetorial com o vetor AP, formado por um ponto da reta e o nosso ponto em questão. Isso dividido pela norma do vetor AB. Mas o vetor AB é um vetor diretor da reta. Então, dividido pela norma de R. Tudo bem? Logo, a gente obtém essa fórmula aqui para calcular a distância entre um ponto e uma reta. Assim, se a gente quer calcular a distância de um ponto até uma reta, basta que a gente conheça um ponto dessa reta e um vetor diretor. Dado um ponto da reta e um vetor diretor, a gente consegue calcular a distância de P até R utilizando essa formulazinha aqui. Então, por exemplo, calcule a distância entre o ponto P com coordenadas 1, -1 e 4 e
a reta R com as seguintes equações simétricas. X menos 2 sobre 4 igual a Y sobre menos 3 igual a 1 menos Z sobre 2. Então, a gente tem um ponto, a gente tem a reta. O que a gente precisa? Bem, a gente precisa de um ponto nessa reta R e um vetor diretor da reta R. Então, para calcular a distância, de P até R, precisamos de um ponto A pertencente à reta e um vetor diretor da reta. Como que a gente faz isso? Bem, aqui a gente tem as equações simétricas da reta. O que isso quer dizer? Vamos passar da equação simétrica para a equação paramétrica. Então, vamos escrever a equação paramétrica de R. Vamos escrever a equação paramétrica de R. Como que a gente faz isso? Bem, a gente sabe que x menos 2 sobre 4 é igual a y sobre menos 3, que por sua vez é igual a 1 menos z sobre 2. A gente iguala tudo isso a lambda. Então, a gente tem que a nossa reta R quem é o x? Bem, o x ele desculpa, quem é a nossa primeira equação? A nossa primeira equação é x menos 2 sobre 4. Então, a gente vai falar que x menos 2 sobre 4 é igual a lambda. A nossa segunda equação é y sobre menos 3. Então, y dividido por menos 3 também é igual a lambda. Esses dois caras são iguais. Se a primeira equação é igual a lambda, então a segunda equação também é lambda. E a mesma coisa vale para a terceira equação. Então, a terceira equação, 1 menos z sobre 2 é igual a lambda. A gente isolando x, y e z, a gente tem as seguintes equações. X vai ser igual a 2 mais 4 lambda. Então, passo 4 multiplicando, passo menos 2 para o outro lado. E a gente faz o mesmo para o y, que vai ser 0 menos 3 lambda. E a mesma coisa para o z, que vai ser menos 1, ou melhor, 1 menos 2 lambda. Então, se você isola o z aqui, você multiplica por 2, depois passa 1, muda o sinal, você vai obter essas equações. Logo, o que a gente tem? A gente tem que o ponto A, com as coordenadas 2, 0 e 1, pertence à reta R. Essas coordenadas do ponto A vêm aqui da nossa equação. Então, esse cara aqui dá as coordenadas do ponto A. E o vetor diretor R, ele vai ter coordenadas 4, menos 3 e menos 2. Então, agora, os coeficientes do lambda aqui vão dar as coordenadas do vetor diretor da reta. Se a gente tem as equações paramétricas, fica fácil descobrir um ponto e o vetor diretor da reta R. Assim, pessoal, se a gente já sabe quem é o ponto A e o vetor diretor, a gente já pode calcular a distância do nosso ponto P até a reta R. E como que a gente faz isso? Então, a distância, assim, a gente tem que a distância do ponto P até a reta R vai ser igual
a norma do produto vetorial de AP com R dividido pela norma de R. Quem é o vetor AP? Bem, o nosso ponto P possui coordenadas 1, menos 1 e 4. O nosso ponto A possui coordenadas 2, 0 e 1. Então, as coordenadas do nosso vetor AP é a primeira coordenada de P menos a primeira coordenada de A. Então, 1 menos 2, que vai dar menos 1. A segunda coordenada de P menos a segunda coordenada de A. Então, menos 1 menos 0, que também é menos 1. E a terceira coordenada de P menos a terceira coordenada de A. Então, 4 menos 1, que dá 3. Então, a gente vai calcular o produto vetorial desse cara com o vetor R, que possui coordenadas 4, menos 3 e menos 2. E nisso, a gente aqui divide pela norma desse vetor R com coordenadas 4, menos 3 e menos 2. A gente precisa, então, calcular esse produto vetorial. Calculando o produto vetorial, a gente tem, bem, se a gente quer calcular o produto vetorial de AP com R, novamente, a gente tem um sistema de coordenadas ortogonal, logo a nossa base ela é ortonormal. O nosso produto vetorial vai ser dado pelo determinante. Primeira linha a gente põe I, J e K. Segunda linha, as coordenadas do vetor AP, que são menos 1 e 3. Na terceira linha, a gente põe as coordenadas do vetor R, que são 4, menos 3 e menos 2. E agora a gente calcula esse produto vetorial. Então, I vezes menos 1 vezes menos 2 vai dar 2I. J vezes 3 vezes 4 vai dar 12J. K vezes menos 1 vezes menos 3. Então, isso vai dar 3K. Menos I vezes 3 vezes menos 3. Isso daria menos 9I, mas como a gente muda o sinal, mais 9I. Menos J vezes menos 1 vezes menos 2, daria 2J, como a gente muda o sinal, menos 2J. Menos K vezes menos 1 vezes 4, que daria menos 4K, como a gente muda o sinal, mais 4K. Logo, a gente obtém, juntando aqui, 2I mais 9I, que vai dar 11I, mais 12J menos 2J, que é 10J, mais 3K mais 4K, que dá 7K. Ou seja, a gente obtém o vetor 11, 10, 7. Portanto, a distância do ponto até a reta é a norma desse produto vetorial, ou seja, a norma do vetor 11, 10, 7, dividido pela norma do vetor diretor, que é o vetor 4, menos 3 e menos 2. Então, aqui dividido pelo vetor de coordenadas 4, menos 3 e menos 2. Então, vamos calcular a norma desses vetores. Bem, a norma é raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. Então, no primeiro, a gente vai ter raiz quadrada de 11 ao quadrado
mais 10 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Então, a gente vai ter a... Opa, deixa eu só confirmar as contas aqui, pessoal. Então, a gente tem a raiz quadrada de 270. Dividido pela raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Opa, o que está acontecendo aqui? Não quero perder hoje, não. Então, raiz quadrada de 4 ao quadrado, que é 16, mais menos 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, a gente vai dividir pela raiz de 29. Então, pessoal, a distância, aqui a gente pode fazer algumas simplificações. Isso aqui é 9 vezes 30. Então, a gente tira a raiz de 9, fazendo algumas contas, a gente vai ter aí 3 vezes a raiz de 30 dividido por 29. Então, essa aqui é a distância do ponto até a reta. Beleza? Alguma dúvida, algum comentário? Ninguém falou nada? Acho que deve estar tudo ok. Então, pessoal, agora a gente já sabe calcular a distância entre dois pontos. Isso a gente já sabia, não tinha novidade. E a gente viu como calcular a distância entre um ponto e uma reta. O nosso próximo objetivo vai ser calcular a distância entre um ponto e um plano. Então, agora, a gente vai calcular a distância entre um ponto e um plano. Distância entre um ponto e um plano. Como que a gente faz isso? Bem, seja P um ponto e P um plano em P3. A gente quer calcular a distância de P até P. Novamente, a gente define a distância de P até π, denotada por d de P. A π, ela é a menor distância entre P e os pontos de π. Então, igual a gente fez para a distância de um ponto e uma reta, a gente define a distância de um ponto até um plano como sendo a menor distância entre o ponto P e os pontos que compõem o plano π. Beleza? Então, aqui a gente está utilizando a mesma estratégia. Novamente, bem, a gente vai ter, de modo análogo ao caso da anterior, de modo análogo ao caso anterior, temos que a distância de P até π é a menor distância entre P e os pontos de π. A menor distância, ela vai acontecer exatamente na projeção ortogonal do ponto P no plano π. Então, a distância entre P e π é a distância de P até Q, onde Q é a projeção ortogonal de
P no plano P. Então, geometricamente, pessoal, a gente tem esse esqueminha aqui. Dado o nosso plano P, um ponto P qualquer, a distância de P até P é a distância de P até a sua projeção ortogonal no plano P. Então, aqui a gente tem essa projeção ortogonal. Esse cara aqui é um ângulo de 90 graus no plano P. Logo, pessoal, por se tratar da projeção ortogonal, se M é o vetor diretor, vetor diretor não, o vetor normal ao plano π, a gente tem que o vetor PQ, ele é paralelo ao vetor M. Por quê? Porque o ponto Q é a projeção ortogonal de P no plano π. A projeção ortogonal significa dizer que o segmento PQ ele é ortogonal ao plano π, ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus. Porém, o vetor normal também forma um ângulo de 90 graus com o plano π. Logo, se ambos formam um ângulo de 90 graus com o plano π, então eles precisam ser paralelos. Bom? Sabendo disso, o que a gente faz? Bem, a gente quer, novamente, a gente sabe que a distância do ponto ao plano é a distância do ponto até a projeção ortogonal. Mas como que a gente calcula isso? Bem, se A é um ponto no plano π, se A é um ponto no plano π, então vamos tomar um ponto A qualquer, a gente tem que, então, o vetor P, que ele é a projeção do vetor AP no vetor M. Para ser mais rigoroso, a gente tem que o vetor QP é a projeção do vetor AP no vetor M. Por quê, pessoal? A gente tem aqui o nosso vetor QP, a gente tem aqui o vetor AP. Então, a gente tem aqui o vetor AP, que só para me ajudar, ele não vai ligar esses dois pontos. Mas a gente tem aqui esse vetor. Nossa. A gente tem aqui o vetor AP. O vetor M, ele é paralelo ao vetor PQ. Então, se a gente calcula a projeção do vetor AP no vetor PQ, a gente tem aqui a projeção, ela é exatamente o vetor PQ, só que com origem no ponto A. Então, o vetor QP, ele é a projeção do vetor AP no vetor M. E como que a gente calcula essa projeção? Bem, a projeção de um vetor em outro, ela é dada pelo produto escalar dos vetores, essa formulazinha a gente já viu algumas aulas atrás, dividido pela norma do vetor onde a gente está projetando, no caso o vetor normal M, ao quadrado, vezes esse vetor M. Então, a gente tem que o vetor QP, ele é dado por essa formulazinha aqui, tá bom? Logo, pessoal, a distância do ponto P até o plano π é a distância do ponto P até o ponto Q, que é a projeção ortogonal. Esse cara é a norma
do vetor PQ, mas a norma do vetor PQ é igual à norma do vetor QP, se a gente só troca o sentido do vetor, a norma continua a mesma, e o vetor QP, a gente já sabe quem ele é. Então, aqui a gente está calculando a norma de quem? Do produto escalar de AP com N, dividido pela norma de N ao quadrado, vezes o vetor N. Esse cara que está aqui, ele é um número que está multiplicando N, ele é um número, então ele pode sair para fora da norma em módulo. Então, a gente tira esse cara para fora da norma. E a gente vê que a distância de P até π vai ser igual, tirando para fora, a gente aparece o módulo, então módulo de quem? Do vetor AP, calcula aqui o produto escalar com o vetor n normal ao plano, dividido pela norma ao quadrado, a norma já é positiva, então a gente não precisa colocar o módulo, vezes, dentro daquela norma ficou somente o vetor n. Então, eu peguei esse número, que está multiplicando n, e tirei para fora da norma. Aqui a gente corta esse cara com esse, com um dos que estão ali embaixo, e a gente obtém que a distância do ponto P até o plano π, ele é igual ao módulo do produto escalar de AP com N dividido pela norma do vetor. Então, novamente, se a gente quer calcular a distância de um ponto até um plano, a gente só precisa obter um vetor normal ao plano e um ponto nesse plano. Então, se a gente tem um ponto no plano, a gente calcula o vetor, um ponto A no plano π, a gente vai calcular o vetor AP, calcula depois o produto escalar desse vetor AP com o vetor normal N, pega o módulo desse número e divide pela norma do vetor normal. Então, calcular a distância de um ponto até um plano é simples, desde que você conheça um ponto do plano e o vetor normal ao plano. Beleza? Então, exemplo. Calcule a distância do ponto P com coordenadas 9, 2 e menos 2, e o plano π, que tem a seguinte equação vetorial. Então, o plano π com a equação vetorial x igual a 0, menos 5 e 0, mais lambda vezes 0, 5 meios e 1, mais μ vezes 1, 0, 0. Então, pessoal, para calcular a distância do ponto até o plano, a gente precisa de um ponto no plano e do vetor normal. Então, para calcular a distância, precisamos de um ponto A pertencente ao plano π e o vetor normal N.
Como que a gente faz isso? Bem, dessa equação vetorial, então, da equação vetorial, segue que o ponto A, com coordenadas 0, menos 5 e 0, pertence ao plano. Então, lembrem-se sempre que na equação vetorial, a gente tem aqui um ponto no plano e aqui a gente tem os vetores diretores do nosso plano π. Então, a gente tirou daqui as coordenadas do nosso ponto. O que a gente precisa agora? A gente precisa do vetor normal. Então, note que os vetores 0, 5 meio, 1 e 1, 0, 0 são diretores do plano π. Os vetores 0, 5 meio e 1 e o vetor 1, 0, 0 são vetores diretores do plano π. Logo, bem, o produto vetorial deles vai dar para a gente um vetor normal ao plano. Então, o vetor normal vai ser o produto vetorial desses dois caras. Então, novamente, a gente está numa base ortonormal positiva, calcular o produto vetorial é calcular o determinante da matriz. Primeira linha, a gente coloca I, J e K. Segunda linha, as coordenadas do primeiro vetor, 0, 5 meio e 1. Na terceira linha, as coordenadas do outro vetor. Calculamos agora o determinante. Então, 1 e 5 meio e 0 dá 0. J, 1. J vezes 1, que dá J. K vezes 0 dá 0. Agora do outro lado, I vezes 1 vezes 0 dá 0. J vezes 0 dá 0. K vezes 5 meio vezes 1 dá menos 5 meios de K. Logo, as coordenadas do nosso vetor normal vão ser 0, porque não tem nenhum I, 1, porque a gente só tem um J, e menos 5 meio, porque a gente tem menos 5 meio vezes K. Então, pessoal, agora a gente já tem M e A. Então, com as coordenadas de M e A, basta utilizar a fórmula anterior. Utilizar a fórmula anterior. Beleza, pessoal? Então, se eu não vou acabar de fazer as contas aqui, fica como exercício terminar as contas. Mas agora que você já tem tanto o vetor normal quanto um ponto do plano, basta a gente utilizar essa fórmula aqui para calcular a distância. Então, vai ficar como exercício. Terminar as contas. Beleza? E com isso a gente terminou o exemplo. Então, novamente, se você quer calcular a distância de um ponto e um plano, você só precisa de um ponto desse plano e do vetor normal. Tendo ponto e tendo vetor normal, você consegue calcular facilmente a distância do ponto P até o plano π. Porém, em alguns casos, essa conta é ainda mais fácil, que é quando a gente tem a equação geral do plano π. Então,
Suponha que o plano π possui a seguinte equação geral. AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Bom, então vamos supor que a gente tem a equação geral do nosso plano π. Logo, se a gente tem a equação geral, o vetor n com coordenadas A, B e C é normal ao plano π. Tá bom? Então, se a gente tem a equação geral, é fácil encontrar o vetor normal. Se um ponto A de coordenadas x1, y1, z1 pertence ao plano π, então as coordenadas desse ponto satisfazem essa equação aqui de cima. Então, A vezes x1 mais B vezes y1 mais C vezes Z1 mais D é zero. Ou seja, pessoal, se o ponto A pertence ao plano, então a gente tem que D é igual a menos AX1 menos BY1 menos CZ1. Tá bom? Portanto, se a gente tem um ponto do plano e um vetor normal, logo, utilizando a fórmula anterior, temos que a distância do ponto P, a distância do ponto P com coordenadas x, y, z até π é x0, y0 e z0. Vamos fazer isso aqui só para não confundir. Então, se a gente tem as coordenadas do nosso ponto e se a gente tem a equação geral do plano, calcular a distância é fácil. Por quê? Porque a distância de P até π vai ser igual a quem? Vai ser igual ao módulo do produto escalar de AP e N dividido pela norma de N. Beleza? Só que aqui agora a gente já sabe quem são esses caras. O vetor AP, bem, a gente tem as coordenadas do ponto A, a gente tem as coordenadas do ponto P, então a gente vai ter que o vetor AP, ele possui coordenadas x0 menos x1, y0 menos y1, z0 menos z1, e a gente vai calcular o produto escalar dele com o vetor normal, possui coordenadas A, B e C. Tudo bem? Dividido pela norma desse vetor normal. Então, dividido pela norma do vetor normal, que possui coordenadas A, B e C. Ok? Esse produto escalar é fácil de calcular, a gente está na base ortonormal, então é a primeira coordenada de um vezes a primeira coordenada do outro, segunda coordenada de um vezes a segunda coordenada do outro, terceira coordenada de um vezes a terceira coordenada do outro. Então a gente vai ter A, x0 mais B, y0 mais C, z0 menos A, x1 menos B, y1 menos C, z1 dividido pela norma do vetor de coordenadas A, B e C, ou seja, pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado
mais C ao quadrado. Se a gente tem as coordenadas, é fácil calcular a norma do vetor. Só que o ponto X pertence ao plano. Logo, as coordenadas do ponto A, pertence ao plano. Logo, as coordenadas do ponto A satisfazem a equação geral do plano. Logo, a gente viu que D ele é igual a menos AX1, menos BY1, menos CZ1. Então, esse cara que está aqui no final do nosso módulo, ele é igual a D. E a gente tem que a distância do ponto P até o plano π, ela vai ser igual ao módulo de A vezes x0 mais B vezes y0 mais C vezes C0 mais D. Então, esse cara que está aqui é exatamente o ponto D. Isso tudo... Opa! Eita, que tá torto pra caramba essas minhas retas. Dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, se você tem as coordenadas do seu ponto e a equação geral do seu plano, você tem uma formulazinha muito simples para calcular a distância. Então, aqui, basta que você tenha as coordenadas do ponto e a equação geral do plano. Aí você não precisa calcular vetor normal, você não precisa encontrar ponto no plano, nem nada. Basta você substituir os valores aqui. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Algum comentário? Tudo certo? Giovana, Juliano, acho que sobraram só vocês dois agora. Tudo bem? Tudo ok? Beleza? Qualquer dúvida podem interromper, pessoal. Então, agora, a gente já calculou a distância entre entre dois pontos, isso a gente já sabia. A gente já calculou a distância entre um ponto e uma reta. A gente já calculou a distância de um ponto e um plano. O que falta? Falta a gente calcular a distância entre duas retas, a distância entre uma reta e um plano e a distância entre dois planos. Eu vou deixar, por causa do nosso tempo, eu vou calcular primeiro a distância entre uma reta e um plano. Então, distância entre uma reta e um plano. Eu vou deixar a distância entre duas retas por último. Aqui, então, pessoal, seja R uma reta e P um plano qualquer. Então, seja R uma reta e π um plano, ambos em E3. Tá bom? A gente vai... Bem, a gente tem três possíveis configurações para a reta R e o plano π. Então, temos três possíveis posições para a reta e o plano. Então, no primeiro caso, a gente tem que a reta pode estar contida no plano. Então, no primeiro caso, R está contida em π2. R é paralela ao plano π. Aqui, por paralela, eu estou supondo que ela não está contida, porque se tivesse contida já estaria no primeiro caso. E, por último, a gente tem que a reta, ela pode ser transversal
ao plano π. Então, R é transversal a π. Então, a gente tem essas possibilidades, a gente vai definir a distância de R até π, a distância de R até π é a menor distância entre os pontos de R e os pontos de π. Essa distância é denotada por D de R até π. Então, você tem uma reta, você tem um plano. Uma reta e um plano são conjuntos de pontos. Se você quer calcular a distância da reta até o plano, você calcula a menor distância entre os pontos da reta e os pontos do plano. A gente tem três possíveis configurações, três possíveis posições. Para cada uma dessas posições, a gente vai ter uma distância, uma maneira de calcular a distância. E a gente observa o seguinte: se R está contida em π, ou R é transversal a π, então π e R possuem pontos de interseções. Possuem um ponto de interseção. No caso da reta estar contida no plano, existem infinitos pontos de interseção. Mas, se existem infinitos, então existe um. E bem, se a reta intersecta o plano, então a distância entre eles vai ser zero. Logo, nestes casos, a distância da reta até o plano, ela é zero. Então, a distância da reta R até o plano π é zero. Por quê? Porque se a reta está contida no plano ou se a reta é transversal ao plano, então eles têm pontos de interseção. E se tem pontos de interseção, então a menor distância é zero, porque você pode pegar esse ponto de interseção, ele é um ponto da reta, ele é um ponto do plano, então a distância dele até ele é zero, e você vê que a menor distância vai ter que ser zero. Tá bom? Por outro lado, bem, por outro lado, se R é paralela ao plano π, então não existem pontos de interseção. Então, não existem pontos de interseção e a gente não pode utilizar o mesmo argumento de antes. Porém, neste caso, o que a gente tem? Bem, a gente tem o seguinte: se a nossa reta ela é paralela ao plano, deixa eu colocar aqui a figura. Então, se a reta ela é paralela ao plano, a gente tem que, neste caso, porém, neste caso, note que a distância
de qualquer ponto da reta R. Ponto de R. Até π é o mesmo. Por quê, pessoal? Bem, vamos tomar aqui dois pontos quaisquer na reta R. Um ponto A, um ponto B. Tá bom? A distância do ponto A até o plano π é dado pela distância de A até a sua projeção ortogonal. Então, a distância de A até π é a distância de A até a projeção ortogonal, que a gente vai denotar aqui por A'. A distância de B até o plano π é a distância de B até a sua projeção ortogonal também. Então, é a distância de B até a sua projeção ortogonal, que a gente vai chamar de B'. Aqui, se são projeções ortogonais, a gente tem ângulos de 90 graus. Então, ângulo de 90 graus, um ângulo de 90 graus. E a gente pode fechar aqui um quadrilátero. Opa! A gente tem aqui um quadrilátero. Esse ponto A tem que ser ligado aqui no ponto B. A gente tem aqui um quadrilátero A', B'. Então, aqui, nossa, que eu estou apanhando para esse programinha hoje. A gente tem um ângulo de 90 graus. E aqui está o B'. Bom, então, a distância de A e B até o plano é a distância desses pontos até a projeção ortogonal. Então, se vamos escrever isso, de fato, se A e B pertencem a R, então, a distância de A até π é a distância de A até A', e a distância de B até π é a distância de B até B'. Onde A' e B' são as projeções ortogonais. A' e B' são as projeções ortogonais. Só que aqui notem o seguinte, pessoal. O quadrilátero AB', ele é um paralelogramo. Por quê? Bem, a reta R é paralela ao plano π. Logo, o lado AB é paralelo ao lado A'B'. Além disso, como as setas A' e B' são ambas ortogonais ao plano π, então elas têm que ser paralelas. Logo, os lados opostos são paralelos e o nosso quadrilátero AB', A' é um paralelogramo. Logo, o quadrilátero AB', A' é um paralelogramo Em todo paralelogramo, os lados opostos têm o mesmo comprimento. Então, aqui, em particular, a gente tem que o lado A' possui o mesmo comprimento do lado B'. Assim, por isso, a distância de A até A' é igual à distância de B até D'. Ou seja, a distância de A até π é igual à distância de B até π. Ou seja, se você pegar dois pontos quaisquer na reta, a distância... Nossa, P não, π. A distância de dois pontos quaisquer da reta até o plano π é sempre igual. Portanto, a gente vai definir,
Se o ponto A pertence à reta R, a gente define a distância da reta até o plano como sendo a distância do ponto A até o plano. Todos os pontos estão à mesma distância, então você pode pegar qualquer um deles e calcular a distância do ponto até o plano. É esse lado direito, a gente já sabe calcular. Por quê? Porque a gente já sabe calcular a distância de um ponto até um plano. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo? Beleza? Tudo certo. Então tá bom. Então, pessoal, falta ainda a gente calcular a distância entre duas retas e a distância entre dois planos. Essas contas eu vou deixar para a aula que vem, porque hoje não daria tempo de acabar. Então, para não começar a fazer hoje e não terminar, eu vou deixar isso para a próxima aula. Beleza? Então, na aula de quarta-feira, a gente calcula a distância entre duas retas e a distância entre dois planos. Beleza? Então, se não tiverem mais perguntas, a gente pode interromper a nossa aula por aqui. E aí a gente continua na quarta-feira. Tudo bem? Alguma pergunta, algum comentário? Tudo certo? Beleza? Tá bom? Tudo certo, Juliano? Eu vou interromper aqui a gravação. Então, beleza?